Visão geral da história da linguística. A linguística é uma ciência que se constituiu em torno dos fatos da língua, e para conseguir definir de fato qual é seu objeto de estudo, vimos na história algumas fases que podemos considerar como fase de evolução até chegarmos nos conceitos que tratamos hoje. Mais precisamente, trataremos de três fases ditas como principais. O estudo da linguística inicia-se com os estudos da gramática. Iniciada pelos gregos, a gramática baseia-se na lógica e é desprovida de qualquer visão científica da própria língua, buscando unicamente formular regras para definir o que é certo ou errado, como uma disciplina normativa da língua. A filologia, que foi um termo cunhado em 1777 por Friedrich August Wolff, é considerada a segunda fase de evolução da linguística, que apesar de não ter a língua como objeto principal de estudo, a filologia buscava trazer uma abordagem diferente, querendo, antes de tudo, fixar, interpretar e comentar textos, considerando a história literária, costumes e instituições associadas a estes. As abordagens linguísticas aqui feitas são feitas sobretudo para comparar textos de diferentes épocas. O processo de evolução continuou dando espaço para uma nova fase, que surgiu oficialmente em 1816 em uma obra de Franz Bopp, onde estudavam-se as relações que unem o sânscrito ao germânico, ao grego, ao latim e etc. A gramática comparada consiste em fazer análises comparativas entre diferentes línguas por meio de outras línguas, ou seja, explicar as formas de uma através das formas de outra. Entretanto, o erro percebido nesta fase é que a gramática comparada jamais se perguntou a que levavam as comparações que fazia, ou os significados das analogias que descobria, sendo exclusivamente comparativa em vez de histórica. Assim, contribuiu muito para a reconstituição histórica de línguas. Um novo impulso na elaboração da linguística foi dado por Whitney em 1875, que acarretou na formação de uma nova escola, fundada por alemães, denominados de neogramáticos. Os neogramáticos foram responsáveis por dar à língua a forma de um produto do espírito coletivo dos grupos linguísticos, mudando a visão antiga de que estes eram organismos que se desenvolvem por si. Ainda tiveram o papel de organizar historicamente os resultados obtidos da filologia e da gramática comparada, apenas para compreender o quão errôneas e insuficientes suas ideias eram. A linguística em si é o estudo de todas as manifestações da linguagem humana, onde busca descrever todas as línguas e suas histórias, compreender todas as forças em jogo, deduzindo as leis que possam referir todos os fenômenos peculiares. Assim, a linguística tem relações estreitas com outras ciências que tanto fornecem dados como tomam emprestado. Consequentemente, o objeto de estudo da linguística torna-se complexo, pois a mera concepção da língua depende de fatores e conceitos complexos. O som, por exemplo, é fundamental para sua concepção, mas este não passa de uma ferramenta para expressar acusticamente uma ideia. Buscando solucionar essas dificuldades de compreensão da língua, é necessário primeiramente tomar a língua como norma de todas as manifestações da linguagem. Ao contrário da linguagem, que é multiforme, heteróclita, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica, a língua é um todo por si e um princípio de classificação. Para alguns estudiosos, a utilização do aparelho vocal como instrumento da língua é meramente por acaso e por comodidade, apresentando-se como um problema secundário no problema da linguagem. Por exemplo, o homem poderia simplesmente ter escolhido o gesto e empregar imagens visuais ao invés de sons para a comunicação. O que é certo é que a faculdade de constituir uma língua é natural ao homem. Entretanto, a língua é criada, assim como a faculdade de articular palavras, com a ajuda da coletividade, tendo ao mesmo tempo um lado individual e um lado coletivo. Para encontrar, no âmbito da linguagem, o que corresponde à língua, é necessário reconstituir e compreender o chamado circuito da fala. Mantendo-se ao exemplo clássico de Saussure, suponhamos dois indivíduos, A e B, que conversam entre si. O processo de fala é constituído de etapas, onde um certo conceito ou signo linguístico suscita no cérebro uma imagem acústica, tratando-se de um processo psíquico, seguido de um processo fisiológico, que transmite aos órgãos informações para realizar a fonação das palavras que transmitem esse conceito. Esta fonação de palavras, que é um processo físico, despertará um processo similar no indivíduo B, que irá disparar um processo similar para compreender os conceitos recebidos e dar continuidade à conversação. Ainda, a execução da fala jamais é feita pela massa, é individual. Assim, a língua é composta pela totalidade de imagens verbais armazenadas em todos os indivíduos, só existindo de modo completo na massa. Resumidamente, a língua é um sistema de signos que exprimem ideias, podendo ser comparados à escrita, ao alfabeto dos surdo-mudos, aos ritos simbólicos e etc. Assim, para compreender a vida dos signos no âmbito social, surge a semiologia,
caracterizada como parte da psicologia social ou psicologia geral. Para Saussure, os signos linguísticos são entidades psíquicas de duas faces, compostos primeiramente pela combinação de um conceito e uma imagem acústica, ou seja, une não uma coisa e um nome, mas sim um conceito e uma imagem acústica. As imagens acústicas são variáveis dependendo das suas línguas, já os conceitos são universais. Saussure explica que no uso corrente, o signo se confunde com a imagem acústica, e para anular essa ambiguidade, sugere-se a utilização dos termos signo, significado e significante, pois estes assinalam oposição entre si. O signo é fruto de um significado ou um significante, e esta relação é arbitrária, ou seja, não possui nenhuma relação lógica, racional nem natural para ser estabelecida. A palavra mar, por exemplo, não está de modo algum ligada à sequência de sons M-A-R, uma vez que pode ser representada por qualquer sequência sonora. Os signos de cortesia, como a inclinação de chineses que saúdam seu imperador, por exemplo, que dotam de uma expressividade natural, não estão menos fixados por uma regra. É a regra que traz o sentido, não seu valor intrínseco. Ainda, o conceito da arbitrariedade do signo requer certos cuidados, uma vez que o significado não depende da livre escolha do que se fala, pois este é estabelecido num grupo linguístico. Por fim, Saussure ainda nomeia algumas possíveis objeções à arbitrariedade dos signos, sendo elas as onomatopeias e as exclamações. Entretanto, tanto uma como a outra não passam de uma aproximação já meio convencional de certos ruídos, e não se pode dizer que há um vínculo necessário entre significado e significante.